Então, Rita, olá. Olá. A minha primeira questão parte de algumas pesquisas que fiz e de umas entrevistas que li e que ouvi tuas, e tem a ver com uma coisa que tu disseste, tem a ver com a preocupação em encontrar a melhor história e encontrar a melhor maneira de a contar. E este filme em específico, que tem muito de ciência, tem muito de pragmatismo, como é que enfrentaste esse desafio e como é que chegaste até esta temática? Então, na verdade eu cheguei a esta temática há muitos anos, mas não sei exatamente precisar, mas vamos dizer bem uns 15 anos, em que eu tive um projeto que ainda estava na altura a trabalhar com o Paulo Branco e desenvolvi um argumento que teve várias versões e foi várias vezes a concurso no ICA e que não foi aprovado sucessivamente. E a dada altura desse processo de escrita e reescrita, trouxe esta temática do pré-aviso de terremoto e da questão da iminência do terremoto em Lisboa, porque sempre foi um tema que me interessou, não do ponto de vista científico, como agora está refletido no filme, mas como tema em geral, por ser de Lisboa, por ser uma coisa que paira, não é, sobre esta possibilidade, e que sempre, como gosto sempre de temas ligados também à ciência, sempre achei que podia ter interesse. Passados muitos anos, agora corta para 15 anos depois, estava em 2019, já depois do meu último filme ter sido exibido, e tinha que começar a desenvolver queria começar a desenvolver um novo projeto, e resolvi pegar novamente nessa temática e convidei o João Cândido, que escreveu comigo este filme, para pegar nesse projeto e pensar numa história que pudesse incluir o tema, ou seja, a base era sempre a iminência do terremoto, como é que íamos incluir isso na história, logo se via. E começámos, escrevemos um argumento que não tinha como base de toda a ciência, era uma coisa completamente aleatória, claro que nós íamos justificar que era como qualquer científica, mas não desta forma. Concorremos ao ICA em 2020, já na altura da pandemia, ou seja, a pandemia tinha começado em março, o projeto estava a ser escrito nessa altura e acelerámos o processo para entregar o projeto em abril, se não me engano, ou seja, tivemos muito pouco tempo e foi uma coisa feita muito, pode-se dizer, em cima do joelho e sem maturidade nenhuma. Então não ganhámos nesse ano e eu também sabia que o projeto não estava suficientemente bem desenvolvido. E nesse processo de escrita e reescrita, que teria que haver necessariamente, descubro a notícia de que havia um grupo de cientistas a fazer este projeto que se vê no filme. E pensei, bem, isto é incrível, isto é exatamente o tema do filme, ou seja, a possibilidade da população ter, ou aliás, de haver um conjunto de cientistas que está a trabalhar sobre uma série de áreas científicas, desde a geofísica, a sismologia, a oceanografia, que vai ter acesso em tempo real aos dados que estão a ser recolhidos no fundo do mar e se calhar pode haver aqui podemos virar o projeto para esta pesquisa ligada aos cabos submarinos. Que acabam por estar todas essas áreas depois representadas também no teu filme. Exato. Tu inspiraste em alguma destas 100%. pessoas? Pessoas? Não especificamente nas pessoas, mas no conjunto de cientistas e no que eles estão a fazer e que vai acontecer, não é? Este projeto científico que se vê no filme existe, vai acontecer em Portugal, é um projeto pioneiro, é tudo verdade, essa parte é toda verdade, a parte dramatúrgica, ou seja, não me inspirei, a Marta não foi inspirada em nenhuma cientista, o que aconteceu foi de repente conhecer uma série de cientistas diferentes, homens, mulheres, de várias áreas da ciência, e haver mais do que uma mulher dessa área dizer que se reviam completamente naquele papel. Inclusive é uma das cientistas que conheci, também sismóloga, começou a ler o guião porque eu precisava que me dessem o feedback em termos de rigor científico, se aquilo estava minimamente bem, e o projeto foi todo acompanhado pelos cientistas, e esta cientista especificamente começou a ler o guião, disse, isto, de repente pensava que era eu, que a Marta era eu, claro. Mas não foi inspirado nesta cientista nem em nenhuma especificamente. O que acontece é que depois há o lado deles reverem-nos nos papéis que foram criados. Sim, e esse acompanhamento que tiveste sempre destes cientistas, ou seja, no desenvolvimento do guião anterior, ainda não tinhas acesso a essa linguagem, não tinha, a esse zero. diálogo que eles têm, não é? Não tinha de todo. Mas que agora, nesta versão que nós vimos, nota-se muito essa
o que acontece muito em filmes, às vezes americanos e às vezes tem algumas séries, de haver sempre uma personagem que é assim meio, por falta de melhor expressão, mais burrinha, que está sempre a perguntar, agora diz-me lá isto em português. E não houve essa estupidificação, entre aspas, do público, ou seja, é tudo sempre muito explicado. E às vezes em que nós nos confrontamos com pessoas que sabem menos, até às vezes é aquelas reuniões burocráticas, não é? O secretário de Estado e a maneira como eles se explicam é sempre muito, muito, muito direta. E também vemos essa preocupação, ou seja, não é uma coisa do apocalipse muito alarmista. Não era toda essa a intenção. Isto é um filme, não é um filme de catástrofe, não é? Que existe esse género. Este filme não é para ser incluído nesse género, também não é propriamente ficção científica, apesar de ser ficção e de ser sobre ciência, mas é um filme sobre a antecâmara de uma tragédia e é um ensaio, não é? Sobre a natureza humana. Existe uma peça do Ibsen que é O Inimigo do Povo, que é precisamente também sobre esse alarme criado a partir de uma descoberta relacionada com a ciência, e que o que interessa discutir é a parte ética e a parte de confronto entre vários polos, em que há pessoas que defendem a ciência pura e a defesa dos valores humanísticos e de defesa da população, e há outras pessoas que têm outro tipo de interesses e no fundo espelham um pouco o que acontece na sociedade, não é? Claro. E essas reuniões que existem sempre no filme são muito interessantes, porque já existe algum protocolo? Será que este filme poderá ser usado como base para algo que venha a acontecer? Ou seja, partindo mesmo de um lugar de desconhecimento, porque não sei como claro. Que aconteceria, não é? Olha, o que aconteceu foi que todo o projeto foi acompanhado por este grupo que existe na realidade, e há um consultor principal, que é o Luís Matias, que está no genérico do filme, foi de facto a pessoa que acompanhou o projeto na escrita, entre toda a pesquisa, o processo todo escrito até à última versão, e mesmo depois de filmarmos, a primeira versão de montagem também foi apresentada para ele verificar se estava tudo, se era tudo correto, ou seja, se era tudo, é quase uma simulação nesse aspecto, e foi tudo validado por eles e sobretudo pelo Luís Matias. Foram consultadas todas as entidades que estão no filme, a Proteção Civil, a polícia, os bombeiros, toda a gente foi consultada, no sentido de se perceber que estávamos a fazer todos os procedimentos exatamente como eles poderão acontecer, se acontecer. Se vier a acontecer uma coisa semelhante. O IPMA, ou seja, todas as entidades colaboraram no sentido de tudo poder ser aquilo que realmente poderá acontecer se acontecer este tipo de situação no futuro. Tornou-se até útil, não é? Sim, não, por exemplo, só para perceber, a comunidade científica toda está muito interessada no projeto e no que o projeto poderá fazer pela ciência, por este tipo de ciência, e já tenho uma série de convites ligados a este grupo de ciência, porque há várias áreas de ciência, neste caso é o grupo de ciência ligado à sismologia e à geofísica. Querem mostrar o filme em eventos ligados à ciência. Há um grande encontro de geofísicos no próximo ano em Viena, já me querem convidar para ir mostrar o filme nesse encontro, que é o maior encontro mundial, e tem muito interesse sobre o que o filme está a retratar, porque nunca viram retratado este tema de uma forma rigorosa, não é? Normalmente é sempre de um ponto de vista mais catastrófico e de criação de quase de um gimmick para se contar uma história, mas não do ponto de vista do rigor científico. Sim, e ao mesmo tempo também tens esse lado mais dramatúrgico, como tinhas dito, da Marta e do Miguel. Há várias linhas que se cruzam também, familiares, que depois acabam também por ser incluídos nesse debate ético, não é? O que é que devo dizer à minha família e o que é que não. Mas de qualquer forma, a personagem da Marta e o seu estar tão pragmático também, não é? Toda ela é ciência e toda ela é a racionalidade, contamina muito toda a esfera do filme, não é? Tu sempre pensaste na Sara enquanto Marta, como é que foi esse trabalho de atriz, etc. Olha, eu não trabalho quase sempre sozinha nessa parte de pensar os atores, nunca me interessou muito trabalhar com diretores de casting, porque conheço muitos atores, vejo muito teatro, acompanho muito a cena portuguesa. Interessa muito o trabalho e a escolha dos atores, e no caso da Marta, que é a Sara Barros Leitão,
foi uma vontade, uma vontade muito grande de trabalhar com ela, e especificamente ela, também pelo trabalho que ela tem de criação, que ela faz na vida dela, não é? No trabalho que ela faz, e também é uma autora, criadora, que se começou a produzir ela própria, como eu, neste caso, que resolvi também fazer todo este processo sozinha, a produzir o filme. E interessou-me trabalhar com a Sara pelo que ela é, não só como atriz, mas como pessoa. E tive a sorte dela aceitar, e tive a sorte dela estar disponível, não é? Também há sempre a questão de nem sempre os atores estarem disponíveis, e pronto, a Sara foi mesmo pensada desde o início ao projeto, e consegui que fosse ela a fazer o projeto. E os poucos momentos de vulnerabilidade que ela tem são mesmo muito bons. E falando em vulnerabilidade, isto até pode ser um bocado inóspito, mas há uma cena que eu adorei no filme, que acho que corta imenso com a tensão geral, que é quando eles estão naquele gabinete e chega o diretor e quer fumar um cigarro. Isso estava lá, claro, é não, super, é tudo super escrito, engraçada. é tudo escrito. Corta imenso com aquela aura de tensão, é um alívio, não é? Sim, sim. Pronto, não, porque eu acho que quando escreve, isso agora é tudo subjetivo e tudo é possível, sim, não é? Mas no tipo de cinema que eu quero fazer, mesmo neste caso, que estamos a falar de um filme com uma carga de tensão, não é? Sobre uma coisa que pode acontecer e que é catastrófica e que pode custar vidas e tudo. Acho que a vida continua a ter momentos reais, não é? De absurdo e de pequenas coisas que acontecem e que eu queria que tivessem no filme, não é? Como a irmã não se conseguir decidir a sair de casa porque não sabe o que é de vestir, não é? E é tudo coisas que podem acontecer e que acontecem. E tiveste medo em algum momento que pudesse vir a acontecer e o teu filme tornar-se uma coisa completamente diferente? Tenho medo, quer dizer, para já tenho medo não é tenho medo, claro, mas claro que pode acontecer, como não aconteceu no nosso tempo de vida, não é? Sim. Mas sim, não dava jeito nenhum que houvesse um terremoto antes do filme estrear. Agora já estreou, pelo menos no contexto do festival, exato, já pode acontecer. Mas era um problema, era um spoiler, não é? Se acontecesse um tremor de terra, era de facto um problema. Claro. E este filme foge um bocadinho daquela estética mais de cinema de autor, que às vezes até afasta muitos espectadores da sala de cinema, sobretudo nacional, não é? Tu tentas afastar-te dessa estética de filme de festival. Qual é o teu... Eu não tento, eu tenho a minha estética, tenho claro, a minha linguagem, não é uma coisa intencional, é o tipo de cinema que eu quero fazer, no qual me revejo. Gosto muito de cinema de autor e de cinema experimental enquanto espectadora, mas para fazer eu identifico-me com o tipo de linguagem que estou a fazer, não é? Desde que faço filmes, e que de facto não estou a pensar nem num tema que seja oportuno. Acho que há de facto também às vezes muita exploração de temas que são do momento, não é? Como os temas agora ligados ao colonialismo. E eu, claro que sou muito sensível a esses temas, mas eu quero fazer o cinema que me interessa fazer, independentemente de ser mais oportuno em termos sociais ou políticos, ou porque podem ter mais hipóteses em festivais. Eu quero é comunicar com todo o tipo de pessoas e ter um tipo de cinema acessível, pronto, a um público transversal. Gosto de facto desse lado. E altamente atual, não é? Dos teus filmes e os teus documentários, sim, Linhas Tortas sobre o amor na era das redes sociais, o efeito estufa sobre a questão do Sudeste Alentejano, e mesmo em termos mais formais, eu vi hoje o Menos 9, que amei, e que também na sua estética é super anos 90, ou seja, acabas por estar sempre na linha da atualidade, não é? Sim, quer dizer, as coisas têm há filmes que toda a gente quer fazer filme, eu pelo menos tenho essa ambição, de querer fazer filmes que possam ser universais e intemporais, não é? E se torna um filme clássico, não é? Mas não posso... Os filmes têm que estar marcados pela época em que estão a ser feitos. Eu não tenho nenhum medo de incluir tecnologia, não tenho nenhum medo em que este filme daqui a uns anos, se acontecer um terremoto ou se a tecnologia evoluir, isto ser um filme que fica marcado por ser filmado em 2023. Foi filmado em 2023, passando-se em 2027. Mas é assim, não é? Não, acho que essa questão de ter medo dos filmes terem uma linguagem que é contemporânea no seu tempo não é uma coisa que me preocupe. É assumido, não é? Claro. E a escolha de 2027, ou seja, estava a pensar nisto quando estava a ver o filme, que era, por exemplo, de 2007 a 2017 passaram 10 anos e muita coisa mudou. E agora vemos isto, e quando o virmos em 2027 já não vai parecer obsoleto, porque os gadgets e as matérias tecnológicas são parecidas também. Exato. Foi por isso que escolheste esta... Não, eu escolhi-te porque o
quando eu comecei a falar com os cientistas, este projeto, em 2020, o projeto iria ser concretizado em 2024-25. Ou seja, esta substituição dos cabos e da instalação dos sensores dos cabos, tudo isto era suposto acontecer em 2025. 24-25. Agora está atrasado um ano, porque as coisas vão acontecendo, a vida acontece. Mas acontecendo que os cabos estão instalados em 2025, em 2027 é um futuro suficientemente próximo para eu não ter que estar a pôr automóveis e telemóveis e tudo futurista, mas já existe um certo tempo, esses 2 anos, ou seja, 2027 para 2025, em que já haveria, em que o grupo já estava a funcionar, as coisas já estavam todas em funcionamento, e não queria pôr isto em 2030, 2040, que aí, ou seja, tenho um carro com X anos, as coisas são todas iguais, a roupa é toda igual há 2 anos ou há 3 anos, não tenho que estar a fazer um filme com uma projeção visual futurista, não é? Por isso foi só o tempo indispensável para este projeto já existir, porque se eu fizesse o filme passado em 2023, como ele foi filmado, ainda não existia e seria a mentir. Então é só o tempo indispensável para o projeto ser posto em prática, o projeto científico, e já ter 1 ou 2 anos de funcionamento. Okay. E agora, no futuro, pretendes continuar esta odisseia com os terremotos? Não. Tens algum outro projeto que seja de ficção também, ou não? Não sei. Sim, neste momento tenho dois projetos em desenvolvimento, a candidatar-me a financiamentos, não é? Já estão neste momento nessa fase de financiamento, ainda não estão financiados, mas nem um nem outro. É uma ficção baseada numa história que aconteceu, mas no Alentejo, porque eu estou entre o Lisboa e o Alentejo, e interessa muito continuar a retratar também essa zona onde também passo uma parte do tempo, e ao contrário destes 2 últimos filmes que são completamente urbanos, contemporâneos, completamente não rurais, neste caso é uma coisa completamente rural, passada no Alentejo rural. A parte de ficção. Depois tenho um documentário que é um documentário biográfico. Não quero falar muito em nenhum dos dois sobre as histórias, nem sobre quem é a pessoa biografada para já, mas pronto, mas são projetos completamente diferentes destes, não têm nada a ver com ciência. Pronto, muito bem. Acho que estamos. Aguardamos então. Obrigada. Muito obrigada. Sim, obrigada. Muito bem.